Se você se vê diante de um desafio, por exemplo, igual o Marcos aqui, né? Não, Marcos, senta aí que você vai começar. Tô nervoso. É uma estratégia. É uma estratégia que o cérebro utiliza para poder acalmar. Caralho, É isso. não. Tá vendo? Olá, pessoal da Rádio Jovem, Rádio da Escola Nerd Felino. Estamos aqui para mais entrevista. Hoje estamos aqui com o César. E aí, César, tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer. Obrigado Também- pelo convite. Também estamos com o nosso professor de Biologia, Marcos Paulo. Obrigado, Samuel. Também estamos aqui com o aluno JP, João Pedro. Obrigado. E eu, Samuel, para mais uma entrevista. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo jóia. Tá um pouco nervoso, né, Marcos Um Paulo? pouco Vai. nervoso. Banheiro de primeira viagem, né? Como deu César aqui hoje para aqui junto com a gente, que além de biologia a gente tem um conteúdo de projeto de vida também, né? Calhou agora a gente cair no Setembro Amarelo, né? E perante as dificuldades, os desânimos, tudo que a gente tem na vida e que vem aparecendo na vida da gente, o César conhece ele já há um ano, um pouco mais de um ano já, né? Mais ou menos. Ele vai ser ótimo para a gente poder bater um papo sobre a questão do Setembro Amarelo, da valorização da vida e como a gente pode seguir o nosso projeto de vida aí sem medo, sem ter medo. Legal. Essa é a primeira pergunta. Já começando com uma pergunta aqui. O que o Setembro Amarelo representa para você pessoalmente, como se você envolve com essa campanha? Legal, obrigado aí pelo convite, né? Samuel, JP, professor Marcos. É um prazer estar aí com vocês nessa empreitada, né? E principalmente assim, com essa adolescência, essa moçada aí já de frente para uma profissão, né? Isso que a gente está fazendo aqui, ela é considerada uma profissão, né? Então é bacana a gente poder ter essa perspectiva. E estar aqui com vocês, para mim, é um privilégio muito grande. Eu já fui professor de adolescentes, na época, em 1999, eu dei aula em São Sebastião do Paraíso, na Escola Técnica de Formação Gerencial. Né? Então, eu pegava os alunos de primeiro, segundo e terceiro colegial, né? Do segundo ano. Então, todos aqui, essa galera, eu dava aula de administração, de planejamento estratégico, de marketing, e era bacana a gente poder estar sempre junto com a juventude, porque traz para nós também um gás, né? Eu que estou agora com 58 anos, então traz para a gente... Desculpa a sua cara de... assusta, né? Eu falar que eu estou com 58 anos, não parece, né? Tô um menino novo, não tô? Olha o sorriso do Fernando. Assustou, não é possível que esse cara está com 58 anos. Então é assim, é porque a gente fica perto de vocês e isso traz um gás para a gente. Pode estar perto dele, a gente permanece jovem. Exatamente. É. É a nossa esperança. Né? A gente olha para eles a todo momento e é como se eu olhasse para o amanhã e tivesse certeza de que o amanhã será melhor. Né? Então, quando a gente olha para eles, a gente olha para essa galera, já assumindo aí determinadas responsabilidades, quando eu olho para os olhos de vocês, é como se eu estivesse olhando para o amanhã e tendo a certeza de que o amanhã vai existir. E isso para nós é muito gratificante. Isso para nós é um privilégio muito grande. A gente gostaria que muitos tivessem esse privilégio, que muitos tivessem essa percepção que a gente tem. E entrando na resposta da sua primeira pergunta, o Setembro Amarelo, ele é para mim exatamente isso, né? Eu acreditar que amanhã vai ser melhor. Eu acreditar que o que eu estou fazendo agora vai gerar um futuro melhor. Porque eu sempre pergunto com quem eu trabalho, com quem eu converso, nas minhas atividades, eu sempre procuro levar as pessoas a pensarem justamente isso. O que você quer amanhã que você está fazendo hoje? Isso é uma pergunta que todos nós precisamos de fazer para nós. O que você quer amanhã que você já começou a fazer hoje? Por quê? Quando nós olhamos para o nosso hoje, o hoje é exatamente resultado do ontem. E o amanhã será resultado do hoje. Então, tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, parece uma generalização absurda, mas é tudo mesmo, em todas as dimensões da nossa vida,
financeira, familiar, esporte, saúde, brincadeira, lazer, em todas as dimensões da nossa vida, nós sempre temos alguns desejos, nós sempre temos alguns objetivos a serem alcançados. Os objetivos, eles, por si só, eles perpassam por a gente olhar para o futuro. Quando eu penso num objetivo na minha vida, o meu cérebro está olhando para onde? Para o amanhã ou para o hoje? Para o amanhã. Então, pressupõe futuro quando eu olho para um objetivo. Bom, quando eu olho para um objetivo, que eu olho para o amanhã, não é possível eu simplesmente esperar chegar o amanhã. Eu preciso de começar a fazer alguma coisa hoje, para que esse objetivo seja alcançado. Então, é uma boa pergunta que a gente deve fazer, não é? O que eu quero para amanhã? O que eu quero enquanto objetivo de vida? Não é? Que eu já estou fazendo hoje. Então, o Setembro Amarelo, ele representa isso para mim. Ele representa eu olhar para o futuro e acreditar que o futuro vai ser melhor, acreditar que o futuro depende de mim, não depende de ninguém, depende única e exclusivamente de mim. O meu futuro depende única e exclusivamente de mim. E aí, então, eu trago essa responsabilidade para mim. O que eu estou fazendo agora que eu vou conseguir construir o futuro de amanhã? Então, o Setembro Amarelo para mim é isso. O Setembro Amarelo é eu ter essa certeza que o amanhã vai continuar. O amanhã, o futuro continua. O amanhã é um futuro melhor. O amanhã vai ser resultado do que eu estou fazendo hoje. E aí trago essa responsabilidade para mim. Não é? Eu tive um convite para estar aqui com vocês hoje. Então eu comecei a traçar um objetivo. Nós marcamos uma data, marcamos um horário. Então o que eu já comecei a fazer? Não é? Lá no convite, quando eu recebi o convite, eu já comecei a mentalizar o nosso dia de hoje, comecei a preparar minha agenda para estar aqui hoje, não é? Já coloquei os compromissos no lugar certo para que eu pudesse estar aqui hoje, de maneira tranquila, sem ser corrido. Então, ou seja, eu já comecei a construir eu estar aqui hoje. Se eu não tivesse feito nada disso, tinha chegado aqui correndo, então atrasado, nossa, Marco, não vai dar, e agora tem jeito de eu chegar atrasado aí e tal, aí já ia gerar aquele constrangimento, aquela dificuldade. Então eu começo a trabalhar o meu passado, começo a trabalhar o meu objetivo, o meu futuro, semana passada, 2 semanas atrás, para mim. Percebe? Então esse é o Setembro Amarelo, ele representa para mim essa certeza que eu vou conseguir construir um futuro melhor amanhã. Cara, muito protegido de vocês, né? Porque hoje tem uma dificuldade que amanhã não pode ser diferente, pode ser melhor que ontem. Exatamente. É isso aí. Como você utiliza suas experiências e conhecimento para ajudar as pessoas a transformar seus problemas em sucesso? Muito bem, muito bem. Boa pergunta. O que eu faço? Eu sou administrador de empresas, tenho aí 30 anos praticamente já de experiência de vida, esses vão aí praticamente 30 anos de experiência de vida. Hoje, inclusive, é dia do administrador de empresa, então, hoje é 9 de setembro, né? Parabéns para os administradores aí. É uma boa área, né? Não sei, alguns de vocês aí que talvez queiram seguir. A área de administração de empresas é uma boa área. Remunera bem, a gente trabalha com muitas pessoas, tem uma diversidade de habilidades muito grande, a gente desenvolve muitas habilidades. Então, o que eu faço? Eu procuro trazer para as pessoas com quem eu trabalho toda a minha experiência. Eu procuro trazer para elas todo o meu conhecimento, todas as minhas habilidades, toda a minha atitude, todos os meus valores e princípios e toda a estratégia que eu consegui desenvolver nesse tempo. Se vocês observarem nas minhas palavras, o que eu estou trazendo para as pessoas se chama uma chave. Gostaria de convidar vocês a pensar, a todos aqui que estão nos acompanhando, a pensar nessa chave. C é da primeira palavra que eu falei, conhecimento. Eu trago para elas o conhecimento que eu tenho, o talento que eu tenho de aplicar esse conhecimento. Eu trago para elas a habilidade. Então já temos o C da chave e o H da chave. O que é habilidade? Habilidade é saber colocar o conhecimento em prática. Então não adianta eu ter só o conhecimento.
Eu preciso de ter uma experiência comigo que habilite esse conhecimento a ser praticado, colocado em prática, efetivamente, colocar a mão na massa. Então, eu trago para essas pessoas com quem eu trabalho a habilidade. E nós precisamos de trazer junto também o A da atitude. E essa atitude, ela está lá dentro de você, está lá dentro do seu coração. A atitude é o nosso desejo central de fazer alguma coisa ou não fazer. Então, observe, não adianta só o conhecimento, não adianta só a habilidade, eu preciso de ter vontade de colocar esse conhecimento em prática. Eu preciso de ter desejo de colocar essa habilidade em prática. Senão, isso tudo fica vago dentro de mim, não é? É como se a gente observasse lá nas escrituras sagradas aquela história do talento, não é? O lavrador, lá, o dono da fazenda, coloca para três trabalhadores da fazenda os talentos. Para um ele entrega 3 talentos, para outro ele entrega 2 talentos e para outro ele entrega 1 talento. Não é? Aquele que ganhou 1 talento enterrou, porque ficou com medo de perdê-lo. O que tinha 2 talentos trabalhou e conseguiu mais 2 talentos. O que tinha 3 talentos trabalhou e conseguiu mais 3 talentos. Depois, no final da tarde, no final do dia, no final do período, aquele dono da fazenda foi então chamar os trabalhadores e perguntou para eles: para você que eu dei 3 talentos, o que você fez? Patrão, eu trabalhei e ganhei mais 3 talentos. Está aqui os seus 3 talentos, estou te devolvendo. Os 3 talentos. Ele falou: bom, funcionário bom e fiel. E os 2? E o outro? Patrão, o senhor me deu 2 talentos, eu fiz mais 2 talentos. Está aqui os seus 2 talentos. Funcionário bom e fiel. E você que ganhou 1 talento? Ah, eu enterrei porque eu fiquei com medo. Funcionário mau e preguiçoso. Então, quando eu penso nos meus talentos, eu preciso de produzir novos talentos. Porque eu vou ser cobrado por isso. Vou ser cobrado pelo mercado, eu vou ser cobrado pelas empresas, eu vou ser cobrado por um grupo de jovens que me convida para estar num momento de podcast. Então, eu preciso de saber colocar o meu conhecimento em prática. E eu preciso de ter o desejo de fazer isso. Desejo, a atitude nossa, é o desejo central. É aquilo que está lá dentro do meu coração que faz com que eu execute aquilo que eu estou pensando, coloque o meu conhecimento em prática, coloque as minhas habilidades em prática. E o V da chave? São os nossos valores, são os nossos princípios, aquilo que eu tenho de mais importante dentro de mim, aquilo que eu tenho de mais importante dentro da minha vida, aquilo que não pode faltar. Então eu coloco também em jogo os meus valores e princípios. E o E da chave? É a estratégia, ou seja, como que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu estou colocando meu conhecimento em prática hoje? Transmitindo isso para vocês. Trazendo essa chave para vocês. E eu já pude observar em toda a minha experiência que todas as pessoas que sabem usar bem essa chave abrem qualquer porta na sua vida. Então, como é que eu ajudo as pessoas? Eu ajudo as pessoas entregando nas mãos delas a chave para que elas possam abrir qualquer porta na sua vida. Eu sei, e eu bem sei disso, e é verdade, que cada um usa a chave do jeito que quiser. Cada um utiliza a chave e escolhe as portas que quiser abrir. Não é? No entanto, eu procurei trazer essa chave com amor, com carinho, com dedicação. Ou seja, eu utilizei dos meus talentos para que isso pudesse acontecer. Então é isso que eu faço para ajudar as pessoas. Eu entrego para elas uma chave para que elas possam abrir as portas que elas queiram abrir. Qualquer profissão, né? Um professor, eles como alunos, estudantes, né? Exatamente. Eles têm a chave, né? Eles têm a chave nas mãos, têm o conhecimento, colocar o conhecimento em prática, que é a habilidade, ter vontade de fazer isso. Imagina se eles não tivessem vontade de estar aqui hoje com a gente, não é? A gente ia chegar aqui e falar: Marcos, cadê a galera? Não tem. Não tem ninguém. Aí você ia ficar sem jeito comigo: nossa, os meninos faltaram, tal, você me desculpa, né? Ia ficar aquela situação constrangedora, né? Mas tem um desejo, eles têm um desejo de estar aqui fazendo, produzindo isso, né? E cada um deles tem os seus valores, cada um deles tem os seus princípios de vida, que vem lá da criação, né? Que vem lá da sua cultura, vem de muito cedo, né? Tudo isso.
E cada um também tem a sua estratégia para colocar isso em prática. Né? O Fernando tem estratégia dele, o Michel, né? Michel tem estratégia dele, o Marley tem estratégia dele, o Samuel tem estratégia dele, o João Pedro tem estratégia dele. Então, essas estratégias juntadas transformam a vida de muita gente. Que é o que eu acredito que nós vamos estar fazendo isso aqui, né? Nós estamos transformando a vida de algumas pessoas que possam aí depois nos assistir. Mais uma pergunta aqui. Quais são os principais desafios que você observa nas pessoas quando se trata de se lidar com os problemas emocionais e mentais? Excelente pergunta, JP. Posso chamar de JP? Pode. Excelente pergunta, JP. Uma coisa que nós precisamos de trabalhar muito hoje em dia é o que nós chamamos de gestão das emoções. Nós precisamos de aprender a gerenciar as nossas emoções. Nós temos as emoções básicas, né, do ser humano, as emoções que nascem, né, lá no nosso cérebro. E o sentimento, o sentimento ele nada mais é do que uma reação dessas emoções. E muitos de nós, muitas das pessoas, o grande desafio delas, então, Jacob, é dar atenção a essas emoções, dar nome a essas emoções, para que elas possam, então, alcançar o que quiser alcançar diante dos desafios. Porque os desafios não acabam, Jacob. Os desafios, eles são eternos. A gente começa a ter desafio na hora que acorda. Por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é começar a negociar com o cérebro. Ó, eu vou acordar mesmo? Nossa, será que eu tenho que acordar? Não, acordar cedo, hein? Ai, caramba, não, levantar da cama. Nossa, mas nesse horário eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ir, tenho para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Você começa a negociar com o seu cérebro. Esse negócio é difícil. Não é? Você já Só começa meu. a... Só meu, já acordo falando, ixi, acho que hoje eu não vou, não. Nossa, Aí falo, acho que eu não vou, não. se eu não for... Não é? Nossa senhora. Não é assim que funciona? Então, Esse olha negócio só. é o mais difícil. Não é? O primeiro desafio que você tem é de manhã, para acordar. Você já começa a negociar com você mesmo. Agora, nós não vamos entrar nesse viés, mas por que você levanta, você sai da sua cama, você vai ao banheiro, você faz as atividades que você tem que fazer, você toma o seu café, você pega as suas coisas, se prepara e vai para a rua e vai para onde você precisa ir. O que acontece dentro de você? Tudo isso é um desafio para nós. Não é? Agora imagina, estou colocando esse nível de desafio, mas imagina, por exemplo, você dentro de uma empresa. Imagina o professor que tem que preparar toda a sua estrutura de comportamento e conhecimento para poder fazer com que isso aconteça. Imagina os empresários, não é? Imagina os empresários de todas os segmentos, né, empresariais, agroindústria, serviço, comércio, de todos os lugares, de todo tamanho de empresa. Todos nós temos os desafios. Esses desafios, eles nos colocam em xeque, não é? Colocam as nossas emoções em xeque. E aí, então, é onde que entra nós sabermos gerenciar essas nossas emoções. Fazer com que essas emoções trabalhem a nosso favor. E isso é o que nós chamamos de inteligência emocional. Ou seja, nós sabermos usar de maneira inteligente as minhas emoções. Quais são as nossas emoções básicas? Vocês sabem? Quais são as emoções básicas? Qual seria? Só você se lembrar da palavrinha Marte. Ok? Marte. São 4 emoções básicas. São 4 emoções básicas. As outras emoções, todas são filhas dessas 4. São combinações dessas 4. A primeira emoção básica é o medo. Então, lembra da palavrinha Marte. Medo. A segunda, alegria. A terceira, raiva.
E a quarta? A quarta? Tristeza. Então, olha só. Medo, alegria, raiva e tristeza. Essas são as 4 básicas. Todas as outras, mais de 21, elas nascem a partir da combinação dessas 4. Agora, olha só. Cada uma dessas emoções, elas têm 2 vieses. Um viés positivo e um viés negativo. Quem decide se nós vamos usar ela como positivo ou negativo, somos nós. O medo, por exemplo. O medo, qual que é o viés negativo do medo? Ter medo de fazer aquilo que você precisa. Ele retrai. Não é ter medo de fazer o que eu preciso de fazer. Então, o medo, ele nos aprisiona. O medo nos bloqueia. O medo nos deixa sem ação. Não é? Tem pessoas, por exemplo, que ao ver uma cobra, não anda. Né? Fica congelado. Né? É o medo aflorado. Não é assim? Tem pessoas que, às vezes, ouve um barulho de uma frenagem de carro, por exemplo, fica com medo, baixa, achando que já vai acontecer um acidente. E isso várias outras situações, não é? Tem gente que vê sangue, não é? Desmaia, não é? Medo de alguma questão interna. Agora, qual é o viés positivo do medo? Proteger a gente de não morrer? Proteger. Exatamente isso, mano. O viés positivo do medo é te deixar com mais cautela. Te deixar com mais atenção. Então, você com medo, você pode ficar mais atento. Não é? Por exemplo, andar por uma rua escura à noite, tem pessoas que têm medo, mas anda. Um policial, por exemplo, você acha que ele não tem medo? Tem. Mas ele fica... Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. Não é isso? Um médico, por exemplo, vai fazer uma grande cirurgia. Ou ele vai fazer por vídeo, ou vai fazer por chamado capela, né, que é quando abre o paciente. Você acha que um médico não tem medo? Ele tem medo. Só que o que acontece? Ele fica mais cauteloso. Ele fica mais atento no que ele vai fazer. Um motociclista, não é? Então, por onde você vai fazer alguma coisa, você tem medo. Estar aqui em frente às câmeras, por exemplo. Quantas pessoas que têm medo de falar em público, não é? Vocês devem ter colegas que às vezes tem que apresentar um trabalho lá na frente do professor e às vezes tem, né? Tem medo e aí trava, né? Tem pessoas que não falam. Tem pessoas que, se você colocar um microfone na frente dela, ela não emudece. Não é assim? Fica mudo. A pessoa não consegue falar. Medo de exposição, não é? Então, nós podemos usar o viés positivo do medo. Ou seja, César, você está com medo? Claro que estou. Mas o medo pode me deixar mais atento. Não é? O medo me faz ficar mais atento. Não é? Então, isso é o viés positivo da emoção. Alegria. Alegria tem viés negativo? O que vocês acham? Porque se a gente for falar no viés positivo da alegria, fica mais fácil, né? Alegria é alegria, você estar bem, né? Um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, um ambiente gostoso, um ambiente que você toma conta. Você está tranquilo, você está alegre. E qual que é o viés negativo da alegria? A alegria em excesso prejudica. Ela utilizada em lugares que não pode, prejudica. Não é? Velório, né? Imagina você chega no velório, não é? E você pega lá um banquinho, sobe num banquinho e começa a contar piada. Pra todo mundo rir. Complicado. Não é? Não é um lugar complicado pra você contar piada? Pra contar piada. Então, ou seja, a alegria em excesso, não é? Ela é prejudicial. E muitas pessoas talvez não entendem isso, não é?
Às vezes você está conversando, por exemplo, acontece muito. Muito não, em algumas vezes acontece, né? Às vezes você está conversando uma conversa séria e chega uma pessoa e faz brincadeira com aquela conversa que você vai. Não é? Aí você fala, pô, meu amigo, Não é a hora. não é a hora, não é? Então, assim, a alegria em excesso também é prejudicial. Então, olha, a alegria também tem o seu viés positivo, tem o seu viés negativo. A raiva. A raiva, ela tem um viés negativo que é a agressão. A pessoa com raiva pode agredir outra pessoa, não é? Então, você pode, não é, agir por impulso, não é? Então, esse é o viés negativo. Agora, qual é o viés positivo da raiva? Ah, Ixi, não é só Talvez passar a a mínima coragem. ideia. É? talvez a coragem que você ganha com a raiva de fazer aquilo. A coragem está mais orientada para o medo. Mas a raiva, por exemplo, ela pode te tirar da inércia. Ela pode fazer você se movimentar. Eu vou fazer isso que eu preciso fazer. Eu vou fazer. Você faz com raiva. Né? Faz. Mas você faz. A mesma coisa quando a pessoa vai fazer alguma coisa, você vai fazer, você vai fazendo com raiva. Você vai fazer com raiva. Mas você faz. Né? Aquele trabalho de escola, aquela prova. Por exemplo, né? Prova, A prova, né? O De trabalho. Né? aí, Os trabalhos de biologia que tem que fazer. Fazendo a força do ódio. trabalho aí Não é? difícil de biologia, É, tem que não é? fazer Não é na isso? raiva. Pois é. Então, você... Agora, se você fizer com agressividade, vai dar ruim. Mas então a raiva ela pode te tirar do movimento. Ela pode, quer dizer, ela pode te levar para o movimento, ela pode tirar da inércia. Você fecha a mão, você tranca dentro de você, vou fazer. Não é? Disciplina, por exemplo. Acordar de manhã. Acordar de manhã para poder fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, odeio acordar de manhã. Mas eu acordo às 5 da manhã, faço meditação, faço as minhas orações para mim começar o dia. Fazer atividade física de manhã é a pior coisa que tem. Mas eu tenho que fazer. Isso é motivação ou é disciplina? Disciplina. O que é disciplina? Fazer o que precisa de ser feito. É você saber o que precisa de ser feito e fazer. Não tem jeito de correr disso. Então, observe que se a gente for olhar por trás da disciplina, não tem um pouco de raiva? Né? Que raiva, eu não queria fazer isso, não. Mas eu faço o que eu tenho que fazer. E a tristeza? Qual é o viés positivo da tristeza? O viés negativo da tristeza é que ela te deixa muito, né, te deixa muito arrasado, né? Para baixo, down, insatisfeito, triste com as coisas da vida. Mas qual que é o lado positivo da tristeza? Talvez se tornar mais pensativo. Exatamente, JP. Exatamente. Você foi na música. A tristeza pode te trazer para uma introspecção e você fazer o caminho por dentro do autoconhecimento. Você se conhecer um pouco mais. Se você estiver muito triste e às vezes você não saber o que tristeza é aquela, pergunta para ela. Pergunta para essa tristeza, que nome você tem? Vai vir para você um nome lá qualquer. Ah, o meu nome da tristeza é Marcos. Trabalho de biologia. Professor Marcos, Pereira da Aí, Barra. ó, tristeza, teve que fazer assim? o trabalho. É assim? Então, observe, né? Vamos dizer, a gente está permeando essas emoções, né? Para a gente poder dizer isso. O que nós precisamos hoje é saber gerenciar as nossas emoções, né? Para que a gente possa caminhar melhor na nossa existência, né? Hoje em dia a gente observa muito isso, pessoas que não conseguem administrar as suas emoções, não conseguem colocar as emoções no lugar correto, não conseguem entender os seus sentimentos. Principalmente depois da pandemia, a gente tem observado muitas pessoas, né, com a saúde mental abalada, sem saber utilizar uma inteligência emocional cativa para poder realmente fazer as coisas como deveriam ser feitas, né? Então a gente precisa de observar isso. E vocês, nessa idade,
é importante irem aprendendo a processar isso, né? Administrar suas inteligências, ter essa competência, né? Ter esse conhecimento e essa habilidade e essa atitude para que vocês possam aprender a gerenciar bem as suas emoções. Utilizar as emoções do jeito positivo, de uma maneira que elas possam te ajudar. Não é? Eu costumo brincar assim, conheça Marte, bem conhecido. Né? Conheça o medo, a alegria, a raiva e a tristeza, bem conhecido, para que você possa saber utilizá-los da melhor maneira possível. Não. Em sua prática de atendimento fraterno na casa Caritas, como você aborda a questão da valorização da vida e o apoio emocional das pessoas necessitadas? Muito bem, excelente pergunta, Samuel. Lá no Cartas nós temos esse momento lá, né, que é do diálogo fraterno. E na medida que a gente ouve as pessoas, e aí nós precisamos de exercitar muito isso, e eu convido vocês a terem essa habilidade, a desenvolverem essa habilidade, porque isso é muito importante na nossa vida, que é aprender a ouvir na essência. O que é ouvir na essência? Se nós utilizarmos os nossos sentidos, a gente vê, mas não enxerga. A gente escuta, mas não ouve. Não é? A gente toca, mas não sente. Você cheira, mas não percebe o olfato. O que é. Você prova, às vezes, alguma coisa na sua vida e você não sabe experimentar isso. Não é? Então, uma coisa que nós exercitamos lá no Diálogo Fraterno é ouvir na essência. O que é ouvir na essência? Saber o que essa pessoa está nos trazendo de emoção. Saber o que essa pessoa está nos trazendo de dificuldade de gestão dessas emoções. De dificuldade da gestão do sentimento. Porque muitas das vezes está acontecendo isso. Aconteceu algo na vida dela que ela precisa, então, de se encontrar dentro desses sentimentos e dentro dessas emoções. Qual que é o nosso trabalho lá? Nosso trabalho lá é escutar, ouvir na essência, escutar na essência, para que a gente possa entender o que está por trás daquela história que ela está nos trazendo. Entender esses sentimentos, entender essas emoções, entender um pouco dela, da cultura que ela está trazendo para nós, não é? Dos desafios que ela enfrenta na vida dela, das dificuldades de encarar esses desafios, ou então de olhar para eles. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar para os desafios. Tem pessoas que têm essa dificuldade de olhar para os desafios e entender que os desafios são bênçãos na nossa vida. Se não fossem os desafios, nós não estaríamos aqui. Se não fossem as montanhas que nós precisamos superar, nós não estaríamos aqui. Só a partir dos desafios, só a partir das relações humanas, que é a mais desafiadora que existe, nós conseguimos crescer, nós conseguimos evoluir. Então é importante a gente entender isso. E aí, então, o nosso trabalho lá, né, no Momento Fraterno, no Diálogo Fraterno, lá no Cartas, Associação Espírita Cartas, convido a todos que estão nos assistindo a ir lá conhecer, né, o trabalho do Cartas. Nós temos sessões abertas todas as terças-feiras, às 19h30, às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Convido a todos que estiverem aí assistindo a ir lá conhecer os nossos trabalhos. Conhecer a creche, conhecer o brechó, conhecer os projetos, que são mais de 27 projetos lá dentro da Associação Espírita Caritas. E o nosso trabalho lá dentro de um desses projetos, que é o Diálogo Fraterno, então é isso. Ouvirmos na essência, buscar entender o que está por trás, quais são os desafios que estão por trás dessa dificuldade, né, de gerenciar essas emoções. E ali, então, o que nós podemos fazer? Direcioná-la para algum tratamento, auxiliar ali naquele momento com alguma palavra, ajudar de alguma forma, né, ela
encontrar um caminho para que ela possa, então, sanar essa dificuldade e administrar melhor esses desafios, essas emoções, né, que têm dificuldade, né, para poder gerenciar. Não ajuda a pessoa a clarear as ideias, né? Organizar a mente. Clarear as ideias, organizar a mente, colocar os desafios no lugar certo. A gente, muitas das vezes, Marcos, a gente observa que, por causa dessas emoções, o problema não está no tamanho que ela está vendo, não é? E, às vezes, com essa conversa, a gente consegue elaborar um pouquinho mais o desafio que ela está passando e a gente consegue colocar o desafio no tamanho que precisa, para que ela possa conseguir superar, não é? Não são todas as pessoas que conseguem superar todos os desafios. Talvez um desafio para você é muito maior do que você imagina, mas para mim, olhando para ele, esse desafio tem um outro tamanho. E eu conversando com você, talvez eu consiga alinhar com você o tamanho que você precisa de vê-lo. E aí você vai enxergar, então, ele de maneira diferente. Enxergando ele de maneira diferente, você consegue então, saná-lo. Você consegue resolvê-lo. Não é? Esse é o nosso trabalho, é tentar alinhar, tentar reestruturar esse desafio para que a pessoa possa, então, conseguir superar. Mais uma pergunta aqui. Qual é a importância do amor próprio, da fé e da persistência nos sonhos no processo de superação de crises, dificuldades pessoais diante de um projeto de vida de cada pessoa? Legal, legal. Muito boa pergunta também. Muito bacana. Amor próprio, né? Nós temos dentro de nós uma que nós chamamos de centelha divina, né? Que é um presente do Pai. Todos nós temos dentro de nós o eu sou. E eu até convido vocês a treinarem isso. Quando vocês forem se apresentar, vocês dizerem isso. Eu sou Samuel. Eu sou João Pedro. Né? Eu sou Marcos. Eu sou César. Por quê? Quando nós falamos eu sou e não falamos o meu nome é, né? Nós estamos falando sobre a nossa identidade. Trabalhar a nossa identidade, trabalhar aquilo que eu sou de verdade, não é? Nós vamos na direção do amor próprio. Nós vamos na direção de eu gostar de mim mesmo, de eu trabalhar a minha identidade e eu trabalhar aquilo que sou de verdade. Então, quando nós trabalhamos esse eu sou, que é a nossa centelha divina, que é aquilo de mais precioso que nós temos, nós conseguimos trabalhar o amor próprio. E trabalhando o amor próprio, nós conseguimos ter força para poder gerir as nossas emoções. Então é uma coisa que se encadeia, né, JP? Se você está percebendo, né? É uma coisa que uma coisa fortalece a outra. Se eu tenho um amor próprio, se eu consigo entender quem sou, se eu trabalho esse eu sou dentro de mim, se eu trabalho a minha verdade, eu consigo ter mais autoconfiança. São pontos ligados um ao outro. São pontos ligados um ao outro que também se complementam. Não é? Não é somente a ligação, mas eles vão também se complementando. Não é? Então, eu tendo esse amor próprio, eu trabalhando essa verdade dentro de mim, eu exercito esse amor por mim mesmo. Exercitando esse amor por mim mesmo, eu exercito a autoconfiança. Exercitando a autoconfiança, eu consigo vencer mais os meus desafios. Então, o cerne de tudo isso, a gente pode perceber que o cerne, o centro de tudo isso, qual é o segredo para eu poder valorizar a minha vida? É o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, melhor você fica. Quanto mais você se conhece, mais você se cura daquilo que você precisa de se curar. Quanto mais você se conhece, mais competente você fica. Quanto mais você se conhece,
melhor você consegue enfrentar os seus desafios, mais você consegue gerenciar as suas emoções. Porque você se conhece bem. Não é? O autoconhecimento é o segredo para que eu possa ter uma vida mais leve, para que eu possa ter uma vida mais serena. Não mais tranquila, tá? Porque quanto mais autoconhecimento também a gente observa mais as coisas na nossa vida e nós temos mais responsabilidade, não é? Então, nós não estamos aqui de férias. A verdade é essa, né? Nós estamos aqui a trabalho. Então, nós estamos aqui no planeta Terra para que a gente possa se desenvolver. Não é? Então, isso é muito importante para nós. É muito importante a gente entender isso. Nós estamos a trabalho, nós não estamos aqui para passar 58 anos de férias, 60 anos de férias, 70 anos de férias. Né? Nós estamos aqui para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer, para a gente poder ser melhor. Não é? Hoje, o JP é completamente diferente agora, exatamente nesse momento. O João Pedro é completamente diferente do João Pedro que saiu de manhã de casa. Por quê? Porque você já aprendeu coisas novas, você já viu coisas diferentes, você já elaborou no seu cérebro um monte de outras coisas. Né? Samuel já teve um monte de sinapses, né? Não é, professor? Sinapses, não é isso? Né? Já teve no seu cérebro um monte de conexões diferentes. Então, nós somos, eu sou completamente diferente da pessoa que eu saí de casa daqui agora há pouco. Por quê? Vindo para cá, eu vi um monte de coisa diferente, o meu cérebro se conectou com uma série de coisas diferentes. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, quanto mais eu trabalho esse amor próprio, quanto mais eu trabalho essa verdade dentro de mim, eu consigo valorizar mais a minha vida. E ir na direção daquilo que eu preciso. Não é? Então, esse é um grande segredo, sabe, doutor? É a gente trabalhar o autoconhecimento para a gente poder melhorar tudo isso que precisa de ser melhorado e valorizar a vida da gente. Eu tenho com eles no projeto de vida, eu falo muito com eles sobre a questão de eles falaram, eu não sei o que eu quero para o futuro, porque eles têm uma parte de orientação vocacional também. Sim. Eu falo, não, mas se você sabe o que você não quer, você já sabe alguma coisa. Exatamente. Isso é muito Não importante. sei. Não sei de Você nada. sabe o que você não gosta, você já tem um conhecimento aí. Sei. E olha só, O João Pedro tem que ser, João Pedro? Tô no primeiro. Primeiro ano. Isso, do MT. Primeiro ano Do MT. do ensino médio. Isso. É isso? ITT integral. Ah, tá. É. Ah, entendi. Posso te dar uma sugestão? Pode? Posso? Pode Você me falar. permite? Permita. Não se preocupe com isso agora. Aí, ó, Marcelo. Tá vendo, né? Tá vendo, Eu né? coloco para vocês falarem É, opções que vocês exato. gostarem. Não, mas Não. Mas assim, quando ele coloca as opções para você, não significa que você precisa de se preocupar com isso. Entendeu? Por quê? Olha só. Emoção. Gerenciar as emoções. Não é? Por que você diz para você assim, diz para nós? Eu não sei o que quero. O que está por trás desse eu não sei o que quero? Qual das 4 emoções? Se você pudesse me dizer, qual dessas 4 emoções, medo, alegria, raiva ou tristeza, está por trás dessa frase? Eu não sei o que quero. Medo. Medo. Percebe? Medo. Entendeu, Samuel? Aham. Samuel foi na música. Ou seja, medo de quê? De não De eu não conseguir. saber o que é. Ou de talvez não conseguir. Ou não conseguir. Percebe? Olha só, você tem quantos anos, JP? Eu tenho 15. 15 anos. Conta pra mim. Samuel tem quantos anos? 17. 17. Conta pra mim. Um cara com 15 e um cara com 17. Quantas coisas vocês conhecem na vida para que vocês possam tomar decisões sobre o seu futuro? Pouca coisa. Bem pouca coisa. Bem pouca coisa. Bem pouca coisa. Percebe?
Então, o que está por trás da frase, não sei o que quero, não sei, não sei, não sei. É o seu cérebro dizendo para você, cara, vaza disso. Corre desse negócio, cara. Eu tô com medo de olhar para frente, porque eu não sei o que tem lá. Não é? Exatamente. É isso. Vocês assistiram Divertidamente? Já. Assistiram primeiro? Lembra do medo? O medo fica lá, né? Foge disso. Né? Tem uma cena lá que é maravilhosa. O medo vira para alegria e fala assim: eu já fiz um manual de coisas, né? É. Que pode dar errado. É um tanto de papel assim. Imagina o que o medo faz. E o medo é a emoção central das emoções. Então, o que eu sugiro? Não se preocupe. Quando você envia essa mensagem para o cérebro, não vou me preocupar. Eu posso olhar algumas opções aqui, mas eu não vou me preocupar agora em decidir por alguma delas. Eu vou... Você tem cara. Eu vou falar um negócio que você tem cara. Eu vou escolher aviação, eu vou ser piloto de caça. Você tem cara de ser piloto de caça. Parece um cara preciso, né? Sim. Parece um cara preciso. Sniper. Né? Eu vou escolher piloto de caça. Você sabe o que é ser piloto de caça? Não sabe. Mas você escolheu essa opção. Sem preocupação de ser uma decisão. Mas você escolheu. A partir daquele momento, o seu cérebro começa a buscar conhecimento a respeito daquilo. Daqui a pouco você fala assim, eu tô começando agora a ler sobre aviões, é engraçado, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca tive ideia de ler, nunca tive interesse de ler sobre avião, parece que agora eu estou tendo interesses para ler. Por quê? Porque o seu cérebro, você levou uma mensagem bacana para o seu cérebro, olha só, isso é gestão das emoções, né? Toda mensagem que você manda para o seu cérebro que causa tensão, o seu cérebro trava. Agora, e se você manda uma mensagem bacana? O seu cérebro alivia. Então eu vou escolher, mas eu não tenho a decisão. Não vou me preocupar agora se eu vou ser ou não. Aí você fala para sua mãe, né? Mamãe, eu vou ser piloto de carro. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não, vai cair pra mim. Né? Aí bota mais medo ainda, né? Não é assim? Então, assim, manda mensagens boas pro seu cérebro. Quando eu digo para você, não se preocupe, é isso que eu estou querendo te dizer. Não mande mensagens complicadas para o seu cérebro agora. Porque vai dar ruim. Isso é gestão das emoções, entendeu? É a gente entender que emoção que está por trás daquilo. Sabe? Que é a pergunta que eu te fiz. É o trabalho que geralmente eu faço com as pessoas. Ela me fala uma frase, eu pergunto para ela. Qual é a emoção que está por trás dessa frase? E as pessoas não sabem. Né? E geralmente é o medo. Legal? Legal essa sacada? Gostou? A emoção tá por trás de fazer nós copiar trabalho, hein, Marcos? Qual que é a emoção? Eu acho que é raiva. Boa. Qual é essa Gostei. emoção, hein, Marcos O Paulo? bom é isso, né? O bom é isso, que eles aprendem rápido. Senhor. Parabéns, JB. É a pura Parabéns. raiva, é a pura Ah, raiva. Parabéns. Vou fazer Parabéns. com raiva também. Fazendo a base do ódio. Vou fazer com raiva também. Parabéns, muito bom. Mas você sabe, tá Legal. vendo? Não, mas legal. faço tudo errado. Bom que eles aprendem rápido, né, velho? Eu tô municiando eles agora, hein? Você vai ter que... Você vai ter que pular miudinho agora. Né? Cobrar, hein? Não é? Pessoal, que emoção que o senhor tá agora? Cobrar essa emoção aí. Tá. Muito legal. Muito bacana. Como você vê a relação entre autoconhecimento e a capacidade de transformar desafios em oportunidade? Muito bem. Utilizar o autoconhecimento, você começa a olhar para os desafios de maneira diferente. Olhar para um desafio com medo é fazer você se afastar do desafio. Agora, e olhar para o seu desafio com alegria. Aí está um segredo, né?
Quando você olha para o seu desafio com alegria, o que é olhar com alegria? Não é olhar rindo, não. É olhar com prazer, é olhar e falar assim, puxa, que oportunidade que eu estou tendo, né? Que coisa boa diante desse desafio. A oportunidade que eu estou tendo de fazer uma coisa diferente. Então eu transformo o desafio em oportunidade. Eu transformo o desafio em coisa boa. Eu transformo o desafio em algo que eu possa aprender. Existem duas formas de pensar. Nosso pensamento, existem duas formas da forma de pensar. A psicóloga Carol Dweck, em 2017, escreveu aquele livro Mindset. Né? Mindset, mindset é a mentalidade, né? A forma de pensar. Então ela coloca lá duas maneiras de forma de pensar. Uma forma de pensar é a forma do aprendizado. E a outra forma de pensar é a forma do desafio. É a forma da dificuldade. Uma forma de pensar é eu olhar para o desafio e falar assim, bom, que oportunidade que eu tenho de aprender uma coisa nova. Por quê? Quando eu olho para um desafio e eu não quero fazer, é o medo que está por trás disso. O medo de eu não dar conta. O medo de eu expor. O medo da prova depois vir e eu tirar 0. Esse é o medo. Nós passamos a vida inteira nossa sendo cobrado, né? Ou é 0 ou é 10. 5 não vale a pena. 9 não é 10. Né, Marco? 8 Não é? 80. Né? 8 80, né? É assim. Pode Professor ser não, Marcos, hein? só tô dando trela para esses meninos. Hein? Não. Mas funciona Ó, assim, para né? de cobrar, hein? Mas funciona assim, né? Eu olho para um desafio e penso assim, vou tirar 0 nele. Agora, e se eu olho para o desafio e penso assim, que boa oportunidade que eu estou tendo para aprender uma coisa nova. Então, são as duas formas de pensar. Começa a observar, começa a pensar naquilo que você pensa. É um bom exercício. Começa a você observar o que você pensa, para você poder enfrentar os seus desafios. Não é? É a prova que é difícil. Estou olhando o viés errado da emoção. É o É. professor que passa muita coisa. Não É é? a prova. A prova está difícil. Vejamos, né? Vejamos. A prova está difícil. Vejamos. Será que é a prova que está difícil? Ou sou eu me colocar em prova que está difícil para mim? São duas coisas diferentes. Não é? Eu me colocar em prova. Olha só como é que é bacana isso. A gente pensar sobre isso. Eu me colocar em prova pressupõe que eu tenho que ter um esforço maior, não tem? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que prestar atenção na aula, eu tenho que fazer um monte de coisa. Pressupõe um esforço maior meu. Não tem outro jeito. Quando nós vamos ser colocados em prova, não é? Por exemplo, eu fui chamado aqui, o professor Marcos me convidou para vir aqui participar do podcast com os meninos. O que passou pela minha cabeça? Vou ser colocado em prova. Naturalmente. E ele ainda me colocou uma responsabilidade imensa. Ele usou uma frase comigo assim: eu tenho certeza que nós vamos ficar felizes com a sua presença. Eu olhei aquilo e falei assim, né? A prova, aí eu sendo colocado em prova. Agora, imagina se eu olhasse para aquilo e falasse, caramba, isso vai dar ruim. Nossa, eu não sei o que eu vou falar. E agora, o que eu vou fazer? O que os meninos... Não, eu vou pedir para os meninos mandar as perguntas tudo antes. Para mim poder treinar elas. Né? Imagina se eu pensasse dessa forma. Medo. Né? O medo da exposição. O medo de eu ser colocado em prova. Não é isso? Ou é a prova que é difícil? Ou seja, eu estar lá conversando com os meninos, conversando com o professor. O que é difícil? Difícil é nós sermos colocados em prova. Por quê? Porque vai exigir de mim um esforço maior.
Quando eu entendo isso, eu então começo a trabalhar as minhas emoções. O que eu fiz? Eu já preparei a minha agenda, não é? Eu já preparei a minha agenda. Eu já fui pensar nas minhas habilidades, não é? Eu fui pensar naquilo que eu faço, nas palestras, nas aulas que eu dou, não é? Pensar no conteúdo que geralmente eu trabalho, que é no desenvolvimento de pessoas, né? Hoje eu sou especialista em estratégia do comportamento humano. Fiz vários cursos de programação neurolinguística, fiz vários cursos de neurociência, administração de empresa, tal, e etc, etc, etc. 30 anos de experiência, né? Mais de 80 mil horas de curso. Então, eu fui pensar em tudo isso. Fui buscar todas essas informações para que eu chegasse aqui e falasse, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Exigiu mais de mim? Claro que exigiu. Mas não é uma oportunidade para eu fazer uma coisa diferente? Não é? Eu pensei comigo, falei, não, vai ser uma grande oportunidade para mim poder estar junto com o pessoal adolescente de novo. Né? Eu, por exemplo, tenho filha de 16 anos, faz 17 anos esse ano. Não é? Aí o JP já regalou o olho, né? Ei, JP! Ela já regalou o olho. Não fica com medo, não. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Pode ficar tranquilo. É só uma brincadeira, JP. É só pra gente descontrair. Né? Contrai com esse cara aqui, ó. Aí, ó. Tá rindo. Mas eu tenho um filho, eu tenho um Pedro também. Eu também tenho um Pedro em casa. Tem 22. Então, olha só. Manda ele pular aqui com nós. Então. Então, olha só. O que é mais difícil? A prova ou eu ser colocado em prova? É muito mais difícil eu ser colocado em prova. Por quê? Eu vou ter que me esforçar mais. Então a prova do professor que é difícil ou ter colocado em prova? E geralmente eu tenho medo por quê? Porque eu não estudei bem. Eu não estudei tudo que precisava estudar. Eu não prestei atenção na aula. Eu não fiz todos os exercícios. Né? É o desafio. É o desafio de o medo de tirar zero, o medo de tirar nota baixa. Não é? Na prova, geralmente, o professor não vai falar nada. Não é assim? Desculpa. Né? Não pode consulta. Né? O medo de passar mais trabalho depois. Eu lembro, mas não sei se os professores hoje em dia ainda usam esse chavão, né? Você sabe que a nossa vida é igual sala de aula, né? Quando o professor vira e fala pra gente assim, olha pra frente que a prova é individual. A nossa vida é igualzinha, né? Não pode colar, não. Né? Então não, é isso. Pode. Consulta você mesmo. Então é isso, né? Usar o autoconhecimento para transformar os desafios em oportunidade, é nós sabermos olhar para esses desafios de maneira diferente. Pra gente, João Pedro. Como você vê a relação... não, peraí, que eu errei. Quais dicas você daria para alguém que está passando um momento difícil e precisa encontrar força para seguir em frente? Busque ajuda. A gente tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos enfrentar os desafios de maneira sozinho. Né? Eu já tive esse momento várias vezes. E eu tinha até um tempo atrás na minha vida, eu posso dizer que até antes dos 50 anos, né? Antes dos 50 anos, antes dos 48 anos, 47 anos, eu acreditava que eu conseguia resolver muita coisa sozinho. E depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo, as dificuldades começaram a ficarem mais exigentes. Os desafios começaram a ficar bem maiores. E eu, então, entendi que eu precisava de buscar ajuda. Quando eu busquei ajuda, eu falei, puxa vida, por que eu não fiz isso mais cedo? Né? Então, existe uma coisa dentro da vida da gente que se chama arrogância. Sabe? Nós somos muito arrogantes.
quando a gente acredita que nós conseguimos resolver tudo na nossa vida sozinho. E nós precisamos de ter, então, a humildade de buscar ajuda. De falar para o outro, de falar para um professor, de falar para um amigo, de falar para a família, de falar para alguém, de falar para um profissional específico, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, né? Que, olha, eu estou com problema. Eu tenho dificuldade. Marcos, ajuda dando 2 pontos aí para nós. Então, Né? Ajuda. É um desafio. Exatamente. Tem um desafio, né? Tem um desafiozinho, mas me ajuda, né? tô pedindo ajuda aí. Ó. Pedindo na humildade, pô. Na humildade aqui, Na dá humildade. 2 pontinhos só. Só 2 pontos, Marcos. Só 2 Só dois pontos. pontos. Conversamos depois sobre isso. Né? Conversamos depois sobre isso. É uma boa saída, né, mano? Rapaziada, depois vai traz autorização pra vocês. Mas é isso, eu acho que é a gente ter essa humildade, sabe? De ser arrogante, de acreditar que a gente está quando tipo. Não estamos sozinhos, né? Exatamente. Eu estou desenvolvendo um projeto agora que se chama o Ser 360 Graus. Que é justamente a mentoria, né? O Ser 360 Graus. Que é justamente esse trabalho, ajudar as pessoas a entenderem que está acontecendo alguma coisa na sua vida nesse momento que você não está vendo, que você não está enxergando. E é fato. Nós não conseguimos ver tudo na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos ter olhos para tudo. Não é? Então nós precisamos de desenvolver algumas habilidades, e aí é o que eu ensino na nossa mentoria, para que você possa entender que algumas coisas podem estarem acontecendo. E você então ir na direção daquilo que precisa de ver o que acontece. Por exemplo, uma coisa que nós precisamos de ter muito bem desenvolvida na nossa vida é foco. E a nossa vida, né, principalmente a tecnologia, nos ajuda muito a perder o foco. Nós estamos sendo habituados a perder o foco. Porque é muita informação, é muita coisa à nossa volta. Celular, por exemplo, né, nos tira o foco muito facilmente. Muito facilmente. Então, uma coisa que eu ensino nesse trabalho nosso é justamente a pessoa ter mais foco. Né? Então, isso é o que a gente precisa de desenvolver. Né? A gente entender e a gente ter essa humildade de buscar ajuda. De buscar uma ajuda profissional, de conversar mais com as pessoas, de ter mais foco no que eu preciso fazer para que eu possa ter uma vida mais tranquila com relação a isso. Você percebe alguma mudança na forma como a sociedade aborda a questão da saúde mental nos últimos anos? Se sim, quais são essas mudanças? Sim, a gente tem percebido que a sociedade como um todo tem estado mais atento a isso, né? Tem se preocupado um pouco mais com isso. Até porque está muito mais latente, está muito mais expressivo, está muito mais ao nosso lado, né? A gente pode perceber, por exemplo, uma coisa clara, que a gente pode perceber, por exemplo, é no trânsito. A gente percebe como que as pessoas estão mais velozes, mais irritadas, sem consciência, sem ponderação. Qualquer coisinha já quer sair no braço. Então, observa só, né, que a gente tem visto algumas coisas absurdas. Uma coisa absurda que eu percebo, por exemplo, a gente está dirigindo, às vezes você está numa rua, dirigindo, numa via de trânsito médio para rápido, e naquelas faixas de pedestre, uma pessoa entra na frente do carro. Ela entra na faixa de pedestre sem simplesmente olhar para os lados. A gente pode perceber a ansiedade que tem naquela pessoa. Porque, assim, uma coisa é você parar na faixa de pedestre e olhar para um lado e para o outro e ir caminhando devagar na faixa para que o motorista te veja. Outra coisa é você simplesmente entrar na faixa de pedestre e dane-se o motorista. Achar que é imortal. Achar que é imortal, achar que é, né, super-homem, sei lá.
Não é? A famosa frase, não é doido, tá me vendo, né? Não é? Aí o motorista é Aí o doido, não tá motorista- vendo ele. Aí o que acontece? Olha só a falta de consciência, né? Aí o que acontece? Um carro para bruscamente para não atropelar, provoca um outro acidente. Porque vem outros carros atrás, bate, o motoqueiro bate. Então, ou seja, aquela inconsciência da pessoa Afeta outras vidas. Hã? Afeta outras vidas. afeta outra coisa. E é isso que a gente tem percebido, sabe, Samuel? As pessoas estão sem consciência da sua própria existência e muito menos da existência coletiva. A gente tem percebido muito as pessoas não terem a consciência coletiva Elas só ligam pra si mesmo. só para si mesmo. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que eu faço, tudo que nós fazemos, nós impactamos numa sociedade. Nós impactamos num grupo, numa comunidade. Até mesmo aquilo que eu penso. Né? Vai para o universo e pode provocar um ambiente saudável ou não. Não é? O ambiente que nós estamos aqui, nós estamos pensando em coisa boa, nós estamos provocando um ambiente saudável, uma egrégora, uma energia saudável. Se a gente começar só a falar coisas ruins aqui, daqui a pouco está todo mundo meio chateado, né? Ansioso, né? Muito ansioso. Exato. Então, o que a gente pode perceber é isso, sabe? As pessoas têm observado mais isso e ficado mais preocupado com isso. Agora, o que efetivamente está sendo feito a favor disso são poucas práticas ainda. Por quê? Porque eu penso que se fossem boas práticas, nós estaríamos mais saudáveis. Se as pessoas estivessem conversando mais, um pouco mais desligadas do celular, não é? Você vai para um almoço hoje, a pessoa está almoçando com o celular na mão, não é? Então, assim, você utilizar o celular, a tecnologia, não estou falando mal da tecnologia. Eu, por exemplo, minha vida inteira está nesse aparelhinho. Agenda, trabalho, tudo está aí, não é? Então, assim, ela pode nos ajudar muito. No entanto, nós ainda somos muito analfabetos com a tecnologia. Nós precisamos de aprender muito ainda a utilizá-la para realmente a nosso favor. Dosar, exatamente. Então, eu tenho observado muito, cresceu muito a preocupação com a saúde mental, Samuel. No entanto, nós precisamos ainda de ter muitas boas práticas. E isso precisa de começar pela gente. Começar por mim, começar por você, ter boas práticas para a gente poder gerenciar as nossas emoções. Sim. Aí a gente volta lá atrás, né? Gerenciar melhor as nossas emoções, utilizar mais e melhor da inteligência emocional. Gerenciar Marte. Isso aí. É o Marte. Antes da pandemia, a gente tinha as redes sociais, né? Só que era vídeo mais longo, né? Tipo YouTube, coisa. Aí durante a pandemia surgiu o TikTok, surgiu o Kawaii. São videozinhos mais curtos, né? Sim. Você acha que isso pode ter afetado na ansiedade? Porque hoje em dia a rapaziada não consegue assistir podcast de 1 hora. Você acha que isso pode ter Eu afetado? Eu Pode acho ter que deixado as afetou. pessoas mais ansiosas? Eu acho que a ansiedade levou as pessoas a utilizarem coisas mais rápidas para tentar sanar essa ansiedade, mas aconteceu um efeito contrário. Elas provocaram mais ansiedade. Entendeu? Hoje, realmente, você não consegue, né? Hoje, inclusive, no marketing digital, né, tem a estratégia dos 3 segundos. Sim. Olha que absurdo. Tem que ser um negócio mais rápido. Estratégia dos 3 segundos. Ou seja, você precisa de chamar a atenção do seu interlocutor nos 3 primeiros segundos do vídeo. Imagina. Imagina que absurdo. A que ponto chegamos? Você vai fazer um vídeo, por exemplo, vai fazer um Reels, vai fazer um Story, para que a pessoa possa assistir o seu 1 minuto, você tem 3 segundos para chamar a atenção dela, para captar ela, para ela parar e falar assim, opa, quero assistir. Cara, é um absurdo. Sim. Não é? Agora, imagina você em 3 segundos. Aí vem uma tecnologia para isso, né? É a pergunta de gancho. A pergunta para você poder descobrir a dor da pessoa. Cara, nossa, que doideira. E aí vai inventando uma coisa em cima da outra para que aquilo possa ter justificativa. Eu acho isso um absurdo. Não é? Imagina. Né? Por exemplo, eu vou fazer um vídeo para você assistir. Aí eu tenho que começar o vídeo assim. Samuel, você consegue enxergar 360 graus? É os 3 primeiros segundos.
A hora que você ouvir eu falando aquilo, você tem que falar assim, opa. Mas não consigo enxergar 360 graus. Aí você vai ver o meu vídeo. Agora, se eu simplesmente dizer para você assim, eu estou trabalhando com uma mentoria, que se chama o Ser 360, você já passou meu vídeo. Você já passou meu vídeo. É uma loucura. Eu acho que a ansiedade transforma muito a pessoa, porque ela, quanto mais ansiedade, mais possibilidade de se frustrar, né? Porque ela vive buscando Muito bem alguma colocado, coisa. Marcos, muito bem colocado. Essa possibilidade de frustração é muito maior. E nós estamos cheios de pessoas frustradas. Principalmente, eu falo muito com eles em sala de aula, não corra, não se atente, não se sinta obrigado a querer alguma coisa agora de imediato, porque a gente que é formado, adulto, a gente não Exato. sabe o que a gente quer. Exatamente. Muito obrigado a ganhar ponto. Cadê meus Estou pontos? pegando nessa parte do ponto, hein, mano? O Ainda microfone não tá E o colaborando. microfone não dá sossego ao O JP. microfone não Eu acho gosta que de o mim. microfone tá do lado do Marcos, olha. O microfone não tá gostando de mim. Isso, fazer ele sortar a ponta vai ser difícil, viu? Fazer ele sortar a ponta, Não vai vai. fazer, não vai fazer. Não tem, Tá o cobrando. professor Marcos não tem cara de quem dá E ele não vai acertar não o vai, não, né? Vai. Muito antes pelo contrário, tira, né? Ó, não, que isso. Já não tô tendo. Já que não tem como tirar o que não tem, né? Não tem jeito de tirar o que não Todo tem. merecimento. Não, mereço. Tô Pô, aqui, sou ó, fazendo exemplar, entrevista. mereço. Eu tô Ó. aqui, ó, fazendo entrevista, mereço. Olha o esforço. Um dos melhores, pô. Olha o esforço. Voltando para as perguntas aqui. 9. Com a sua formação e conhecimento, influência seu trabalho e suas palestras sobre a superação e valorização da vida. Como a sua formação de conhecimentos sobre tudo isso que eu falei. Bom, valorização da vida, né? O que a gente pode perceber muito em torno disso, está muito dentro disso tudo que a gente tem falado aqui, né, JP? Talvez a gente repita alguma coisa que nós já falamos aqui. O autoconhecimento, trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar essa perspectiva de você ter mais foco na vida, de você não se distrair tanto, de você entender que aquilo que tem dentro de você é extremamente especial. Você buscar entender que os desafios que existem na nossa vida, eles são uma bênção na nossa vida. É uma maneira melhor de você... É uma boa maneira, os desafios são uma boa maneira de você aprender coisas novas, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é uma faculdade de céu aberto. A nossa vida, a nossa existência na Terra, ela é uma faculdade a céu aberto. Se nós olharmos para a nossa vida, desafiadora que é, e entender que nós estamos aqui aprendendo coisas, não é? E que isso nunca que isso nunca terá final. Não é assim, eu aprendo e chega. Sabe? Eu aprendi o que eu tinha que aprender, aprendi as disciplinas do primeiro colegial e pronto, tá bom, beleza, já sou alguém na vida. Não, você vai aprender o primeiro, você vai passar pelo segundo, você vai passar pelo terceiro, você vai entrar numa faculdade, acabou a faculdade, você vai para uma pós-graduação, dependendo da área de atuação que você for, você estuda a vida inteira. A minha área de atuação, por exemplo, administração de empresas, né? A gente estuda a vida inteira. A gente não para de estudar, a gente não para de ler, né? A gente precisa de estar sempre muito bem informado. Eu que trabalho com gestão de emoções, trabalho com estratégias de comportamento humano, eu tenho que estar sempre estudando neurologia, psicologia. Estou agora fazendo uma pós-graduação. Estou agora numa pós-graduação em filosofia. Né? Comecei agora uma pós-graduação em filosofia. Então, a gente não para, não é? Por quê? Porque nós precisamos de nos conhecer mais. A cada momento que a gente faz um mergulho num livro, num texto, num trabalho, numa profissão, no podcast, é para nós uma maneira da gente poder se conhecer mais. Então,
a cada momento que a gente mergulha nesse autoconhecimento, JP, nós estamos trabalhando o nosso amor próprio, nós estamos trabalhando as nossas competências, e eu acredito muito que isso, né, vida significa movimento. Eu preciso de sempre estar em movimento, para que eu possa sempre estar vivendo. E aí, então, eu acho que a gente valoriza a vida de maneira diferente. Porque os desafios tendem a nos parar. E a gente não pode parar. Nós precisamos de continuar dando movimento a tudo isso na nossa vida. Esse eu acredito que é o nosso grande segredo. Obrigado, então, diretamente com a campanha do Setembro Amarelo. Né? Exatamente. Exatamente. Manter esse movimento e... Nós nos conectamos com isso, manter esse movimento, manter trabalhando esse prazer na vida. Né? E o que é ter prazer na vida? Olhar para os desafios de maneira diferente. Olhar para os desafios de uma forma, transformá-los em aprendizado. Né? Quanto mais aprendizado a gente tem, melhor a gente é. Por qual motivo você acha que após o mês de setembro as doenças emocionais ainda são negligenciadas, muitas das vezes falta de empatia ou esforço pessoal? Eu acredito que eu acredito muito que é continuidade, sabe, Samuel? Tem algumas coisas na nossa vida que precisa de ter continuidade, né? Não é só o Setembro Amarelo. Valorizar a vida é todo dia, né? Valorizar a vida é toda hora que você olha no espelho. É toda hora que você olha para alguém, você olha para um amigo, você olha para uma mãe que acabou de, né, ter um filho, né, nasceu um filho, né, o nascimento de um filho. É você olhar para o trabalho, né, olhar para as pessoas que estão à sua volta. Valorizar a vida é o tempo todo. Então não é só setembro. Aí acaba setembro, entra o quê? Outubro rosa. Né? Então, eu começo a achar que isso tudo é muito marketeamento, sabe? E aí fica nos ficos, né? Marketear, setembro, mano. Não, valorizar a vida é o tempo todo. Né? Então aí às vezes cai no esquecimento, né? Cai um pouco as pessoas param de pensar naquilo, e aí precisa de começar tudo de novo. Né? Parece que a prática da empatia e da intenção é setembro. Né? Exatamente, bem colocado. Então, Empatia é uma coisa que nós temos que ter o tempo todo na nossa vida. já que é só empatia em setembro, só podia aproveitar e baixar os para nós, né? Vixe, mas ele usa de gancho aqui, O porra. podcast foi como ganhar. Nossa, que é isso? Provavelmente ganha pontos para o seu professor. Tô precisando. Tutorial completo, assista aqui. Assista aqui, Tô precisando. Quando que a outra professora de biologia saiu, eu fiquei com o boto baixo. Devolve aí os pontos. JB, tenha mais coragem, JB. Você vai conseguir isso. Nós está cativando ele, o professor tá uns pontinhos. tá certo, A tá outra certo. ele trocou da outra professora, tinha tomado só 12 pontos no bimestre, tô querendo recuperar aí, Marcos. Faz o favor aí, dá empatia. Ó, JB, eu vou te dar outra sugestão, posso? Ah, Posso? Você me permite dar mais uma sugestão? É? vai. Vou puxar pros pontos de novo. Vai. Tenha mais coragem em si mesmo. Você conseguirá estes 2 pontos que você precisa. Sim. E olha, estou olhando para você, hein? Tenho certeza absoluta que você conseguirá muito mais do que 2 pontos. Não é só 2 pontos a sua vida inteira. Sua vida não pode se resumir nesses 2 pontos, não. Você vai conseguir obter 10 pontos. Depois você me conta. Aí esse povo nós 25 já, do bimestre inteiro. Beleza? Não, Tá 25 chorando já. de Já, os 25 Vai conseguir. direto. Vai conseguir. Só vou te falar que eu vou Não te boto, bicho. Quem tá vendo aqui vai achar que ele vai ficar até de Ó. inspiração aí, que tá. Prevendo, hein? Quero os meus pontos. Muito bom, muito bom. Beleza, gente? Ah, A última pra finalizar. A última pra finalizar isso aqui, né? Então vamos lá.
Até agora não consegui meus pontos. Ô, tem que finalizar pro Marcos Paulo ir lá acertar os É. pontos pra nós. Acertar os pontos lá. É, Que mensagem final você gostaria de deixar para aqueles que estão ouvindo e que podem enfrentar dificuldades emocionais ou mentais nesse mês de setembro? muito bem, ótimo. É muito importante que todos nós, a gente está brincando aqui, nós, JP, mas a questão dos pontos, mas é extremamente importante nós entendermos que nós somos verdadeiros guerreiros nessa nossa existência. Na batalha da vida, nós somos verdadeiros guerreiros. E nós somos guerreiros de espada em punho. E essa espada é o nosso autoconhecimento. E nós precisamos de usar o autoconhecimento sempre. Para que eu tenha a verdadeira coragem de enfrentar os meus desafios. Toda vez que nós olhamos para dentro de nós e que nós encontramos em nós o melhor que eu sou, e isso é verdade, porque é dado pelo Pai gratuitamente. Nós somos verdadeiramente o princípio inteligente do universo. Nós somos feitos a partir do princípio da inteligência do universo. Então, nós somos verdadeiros guerreiros nessa existência. E qual é, então, a nossa espada? O autoconhecimento. O autoconhecimento é a nossa verdadeira proteção. O autoconhecimento é a verdadeira valorização da vida. Quanto mais eu desenvolvo esse autoconhecimento, mais então eu estou dando valor a mim mesmo. E isso não depende de ninguém, não depende das pessoas que estão à minha volta, não depende da minha família, não depende da cidade, não depende do prefeito, do presidente, não depende das empresas, não depende da escola, do professor, não depende de ninguém, depende de mim mesmo. De eu olhar para mim mesmo e saber que eu sou aquilo que sou. Eu sou essa identidade. Eu sou único nesse universo. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém que poderia estar aqui. Poderia ter alguém melhor do que eu, mas igual a mim, não tem ninguém. Poderia ter alguém muito melhor do que eu, muito mais experiente do que eu, com uma oratória muito melhor do que a minha. Mas igual a mim, não tem ninguém. Então, quanto mais eu olho quanto mais a gente puder olhar para nós mesmos e entender que você tem a sua identidade, valorize isso. Você tem a sua identidade, valoriza isso. O Marcos tem a identidade dele, todos têm a sua identidade, valoriza isso. Os nossos valores, os nossos princípios, nós só conseguimos estar em algum lugar se nós nos valorizarmos. Se nós não nos valorizarmos, nós não conseguimos estar no lugar. Então, trabalhar esse eu sou. Quanto mais você trabalhar esse eu sou dentro de você, quanto mais você trabalhar esse autoconhecimento, melhor você é. Melhor você fica, melhor você está. E lembre-se da chave. Lembre-se da chave que nós falamos lá no início do nosso trabalho. Conhecimento. Saiba o que você conhece. Habilidade. Transforme esse conhecimento em prática. Transforme o conhecimento que você tem em habilidade. Seja habilidoso. Seja um habilidoso jardineiro habilidoso. Não é? Ou seja, tenha essa virtude e saiba colocar em prática. Atitude. Tenha esse desejo forte dentro de você de colocar o seu conhecimento em prática. De colocar essa habilidade em prática. Se você tiver esse desejo forte, ninguém vai fazer melhor do que você. Você vai ser valorizado por isso, pelo seu desejo. Valores. Tenha sempre dentro de você, de posse, os seus princípios, os seus valores. E tenha sempre uma boa estratégia para colocar esses 4 elementos em prática. Assim você vai ter de posse, você vai ter posse dessa chave. E com essa chave, você além de valorizar a sua vida,
você vai estar valorizando a vida daqueles que estão à sua volta. Isso é verdade. Isso é fato. Isso é o que eu digo. E é isso. Você tá doido, essa foi. E a queria- estratégia para ganhar com 2 pontos. Valoriza meus 2 pontos aí, Marcos. Valoriza meus 2 pontos. Valorizar os pontos. Valorizar os Tem os mais alguma alunos pra dar pergunta ponto. aí? Mais alguma pergunta, Marcos, para fazer pro César? Acho que, complementando, se você bem por mim, Sim, claro. se tá vendo, a gente está no meio de desafios, né, de dificuldades aí, é porque a vida está em movimento, né? Exatamente. Não desistir, porque tem um desafio grande, e eu acho que eu não consigo passar por ele, mas significa que minha vida está em movimento, eu estou passando por ela, se eu não conseguir hoje, amanhã eu consigo. Exatamente. E se você me permite ainda só um complemento, né? Quando a gente olha, como você disse, né, o desafio é grande. Na verdade, é o jeito que eu estou olhando para ele. Se eu mudar o jeito de olhar, será que ele não diminui? Né? Existe uma frase de Marvel, né, que é muito antiga. Quando eu quero que as coisas mudem, eu preciso de mudar o jeito de ver as coisas. Quando eu mudo o jeito de ver as coisas que eu vejo mudam. Então, às vezes, é o jeito da gente olhar, o jeito da gente ver, o jeito da gente perceber. E, às vezes, o desafio diminui. E aí eu consigo. É isso. Agradecer a sua presença. Beleza. E sempre volte quando. Nada. Podem sempre contar comigo aí. Obrigado. Sempre está de portas pelo convite. abertas para você. Sempre que precisar, pode chamar. É isso. Muito obrigado. Comprar mais ponto do Marcos Paulo nada. pra voltar. Agora pra queimar os outros, não precisa não. Depois de conhecer o nosso trabalho, a Rádio Jovem, Beleza. Já vou É, colocar aqui. pode interromper, Marlon.